uma série de mensagens voltadas para despertamento e renovo. Ontem falei um pouquinho sobre o viver extraordinário, como alcançar, e hoje eu vou dar uma sequência dentro do despertamento. Tudo na vida está relacionado a princípios. As questões espirituais também estão relacionadas a caminhar em princípios. Quando nós olhamos a palavra de Deus, Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja do Senhor. Essa é uma certeza. Mas no mesmo texto ele diz: dar-te-ei as chaves do reino. Se nós fazemos parte do reino, que necessidade temos de ter a chave do reino? Mas ele acabou de falar que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós entendemos que as chaves do reino não é para acessar o reino, mas para que a gente venha experimentar várias situações de Deus, inclusive questões que estão ali como uma barreira espiritual, onde Satanás tenta impedir. Isso tudo fala de princípios. Quando a igreja entende, cada um de nós entende a necessidade de viver em princípios, começamos a estabelecer na nossa vida rotas, caminhos que irão trazer um resultado importante para a nossa vida. O evangelho, querido, passa necessariamente por uma questão também racional. Ele é de fé, é fé. Nós cremos em Deus, mas porque cremos em Deus, nós colocamos o entendimento em ação e aplicamos a sua palavra na nossa vida. Porque não é a fé apenas em Deus, mas a fé em Deus me leva a ter as boas obras. A fé em Deus me leva à obediência. A fé em Deus me leva a viver os princípios de Deus para me experimentar algo. Então, quando olhamos para viver aqui uma vida extraordinária de despertamento e renovo, eu preciso caminhar por princípios, e nós temos muitos princípios bíblicos. Nós vamos citar aqui, por exemplo, alguns versículos bíblicos. Provérbios capítulo 9, versículo 10. A gente vai botar aí no DataShow, tem bastante versículo para a gente ver. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Quando nós olhamos o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Quando olhamos Marcos 12, 31, nós temos princípios de amor ao próximo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Quando olhamos Romanos 12, 17, não retribua o mal a ninguém. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Quando olhamos Colossenses 3, 13, fala de perdoar uns aos outros liberalmente, de suportar uns aos outros. A Bíblia está cheia aqui de princípios espirituais para colocarmos em prática. Temor, amor, perdão, não retribuir mal, são princípios que fazem nossa vida avançar. Não é somente estar dentro de um culto, não é somente frequentar a igreja, mas é colocar em prática aquilo que temos aprendido. Tiago vai dizer para não sermos ali tolos, apenas ouvintes da palavra, mas sermos realmente praticantes da palavra. Ter princípios e valores é fundamental para ter uma vida equilibrada e feliz. E a vida é feita de escolhas e caminhos. Dependendo das suas escolhas, você estará tropeçando em pedras, paus, troncos, caindo em buracos, armadilhas. Por isso é importante aprender a andar dentro dos propósitos, dos princípios de Deus. Na vida, não se deve buscar atalhos. Na nossa jornada de fé, na nossa jornada espiritual como natural, devemos escolher os caminhos, às vezes mais longos, porém mais certos, mais seguros, sem armadilhas, pavimentadas dentro dos princípios. E tem coisas que são óbvias, irmãos. Nós sabemos que estamos numa sociedade
que por histórico, a nossa nação foi, criada, gerada pela colonização dos portugueses. Sabemos que enviaram muitas pessoas aqui, na época, que eram presidiários em outros lugares, para povoar a terra, para trabalharem. A visão sempre foi extrativista, tirar daqui os recursos para levar para outro lugar. E isso está realmente implantado na nossa sociedade, onde nós brasileiros queremos dar o nosso jeitinho, queremos sempre nos dar bem com alguma coisa. Então, a nossa sociedade foi gerada dentro desse princípio. E aí, muitas vezes, com uma desigualdade social, a gente vê nitidamente princípios e valores cristãos que não são praticados no meio de uma sociedade. Basta a gente pensar o seguinte: se existe ladrão de celular, é porque existem pessoas que compram celulares roubados. Sim ou não, gente? Sim. Se tem o gato net, não sei o que net, é porque tem gente que está lá pagando para ter esse serviço. E muitas vezes as pessoas reclamam de algo porque os políticos estão lá, e às vezes estão roubando milhões, mas a gente está roubando pouquinho, porque se tivesse oportunidade, estava roubando mais. Pastor, não fala isso. Meu irmão. Mas eu quero que você aprenda, que você compreenda, que para viver uma vida que agrada a Deus, uma vida extraordinária, de constante fogo, renovo, despertamento, precisamos viver de princípios. Viver de acordo com os princípios exigem escolhas difíceis, dedicação, esforço, planejamento, mas você se tornará uma pessoa melhor e mais saudável. Então hoje nós vamos falar de 3 princípios para que você possa viver despertamento em sua vida e caminhar para escolhas que vão te levar ao extraordinário. Mas não somente para viver o extraordinário, mas para agradar a Deus. Você se tornará mais forte, mais sábio. Agora, o caminho da mentira, dos atalhos, de enganos, só vai trazer destruição para você. E como eu falei ontem, nós precisamos decidir viver um 2023 diferente. Se você repetir tudo aquilo que você viveu em 2022, você vai viver as mesmas coisas. Mas nós queremos algo a mais, nós queremos crescer, nós queremos avançar como pessoas, como crentes, como discípulos, nós queremos avançar em todas as áreas, viver o extraordinário em muitas áreas da nossa vida. Então, decida escolher o caminho correto, porque quem vive princípios dirá não para muitas coisas. Quem escolhe viver por princípios de Deus vai dizer não. Quem vive princípio, doa o seu melhor no trabalho, por exemplo. Quem vive o princípio é generoso. Quem vive princípio é fiel a Deus. Quando você vive princípio, você anda com um filtro. Filtramos pessoas, ambientes, comportamentos, escolhas, alimento, programas e escolhemos os caminhos corretos. Estabelecemos conexões com pessoas que vão nos levar mais para perto de Deus. Porque, queridos, guarde algo. Se você é uma pessoa... Eu sei que aqui não tem ninguém, só estou dando exemplo. Se você é uma pessoa mentirosa, atrairá pessoas assim. Se você não tem compromisso com Deus e a igreja, atrairá pessoas assim. Se você não é obediente, atrairá pessoas assim. Se não respeita, vai também atrair pessoas assim. Se não dá valor à família, mais pessoas vão ser atraídas nesse segmento. A sua atitude precisa ser uma atitude de honra a Deus, de honrar a família, de honrar as pessoas. Nós precisamos ser proativos, ativos realmente, responsáveis naquilo que Deus tem colocado diante de nós. Então nós estamos começando 2023. Primeiro dia hoje. E agora eu vou fazer uma pergunta, fala a verdade. Verdade, irmão. Pode mentir, né? Mas alguém vai começar a dieta amanhã ou só eu? Irmão, só eu, poxa vida. Mas eu vou começar mesmo. Mas temos que ser proativos. Viver uma vida responsável com aquilo que Deus nos deu.
Precisamos ser mais educados, tratar melhor as pessoas, principalmente os de casa. Como nós tratamos as pessoas no trânsito, os ciclistas, como tratamos os pedestres, qual a nossa conexão com Deus. Deus deseja, querido, que você viva através de princípios. E nas pequenas coisas nós demonstramos aquilo que está evidente no nosso coração. É no nosso dia a dia. Nós vamos deixando aonde estamos passando um modelo de crente que somos. Lembra que Eliseu passava por um lugar e aquela mulher vira para o seu marido e falou: nós vamos construir aqui um negocinho, um quarto para o profeta, porque aquele homem ali é um homem de Deus. Nós precisamos passar por aqui, aonde a gente estiver, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, ali ó, aquele ali é crente de verdade. Tem um monte que não é, misericórdia. Mas aquele ali da PIB de Coelho da Rocha é crente de verdade, amém, irmão? Mas é o testemunho. Eu ouvi algo, eu não sei onde eu ouvi, essa semana, eu estava em algum lugar, e a pessoa virou para mim e falou o seguinte: olha, fui fazer um cadastro, aí eu botei que falei, né, qual a sua profissão? Falou, não é uma profissão, é um chamado, mas eu falei, pastor. Aí a pessoa olhou para mim, falei, não sou caloteiro, irmão. Falei, mas bota na ficha teólogo. Mudei, gente, tive que mudar, porque assim, pastor é mal visto, estou falando sério, é mal visto, é mal visto. E a pessoa que estava me atendendo falou assim: olha, eu vou te falar uma coisa. A pessoa falou: os crentes, eles mesmos destroem eles. Eles não precisam que ninguém de fora venha destruir, porque eles vão fazendo tanta coisa errada que todo mundo vai rejeitando aquilo que eles dizem que acreditam. Meu Deus do céu. A visão que muitas vezes a gente passa, irmão. Nós precisamos ser modelo para o mundo. Nós carregamos a luz de Cristo, nós somos filhos do Deus que é santo, que é puro, que é luz, que vive não nas trevas, mas na luz. Então nós somos chamados a caminhar em princípios, porque esses princípios, além de atrair a bênção e liberar questões na nossa vida, vai agradar o Senhor, será um modelo para os de fora. 3 princípios nessa noite para nós. Primeiro, elimine a preguiça da sua vida. Eita glória! O povo vai ficar muito ativo agora. Acabe com a preguiça. Pastor, mas eu não sou preguiçoso. Você vai ver comigo que a gente tem um pouquinho de preguiça, mas a gente vai botar ela para fora. Nós temos que eliminar, para a gente viver uma vida extraordinária em Deus, a preguiça. Provérbios capítulo 6, o homem mais sábio que caminhou nessa terra deixa para nós: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Querido, Salomão, o homem mais sábio, está puxando a orelha. Está dizendo, muitas vezes o sinal daquilo que não está acontecendo, está com problema lá, está vivendo uma questão de escassez, muitas vezes é a preguiça. Oh Deus, abre uma porta de emprego para mim, mas não sai da cama, do sofá, só coloca o currículo no céu, mas esquece de colocar na terra. Deus está vendo, irmão, não está na mão do Senhor. No tempo de Deus eu vou arrumar um trabalho. Deus está falando, esse é o tempo, filho, vamos embora, vamos correr atrás. Eu sei que tem hora que estamos desempregados, tem hora que acontece alguma coisa, isso acontece, mas a pessoa não está parada, ela está agindo, ela está orando, pelo menos orando, né? Porque uns nem oram, só coloca na mão de Deus, né? Está lá, coloca na mão de Deus e vai. Então nós entendemos que é necessário sermos mais ativos.
E eu quero que a gente abra os olhos nessa noite para isso. Será que nós não estamos levando uma vida acomodada e preguiçosa, irmãos? Porque às vezes a gente acha que porque trabalhou, a gente não precisa fazer mais nada. Não, já trabalhei hoje lá no meu trabalho e acabou. Mas a gente esquece as outras coisas da vida. A gente esquece de começar a pensar no futuro. A gente esquece de caminhar espiritualmente, de ter uma vida espiritual, de ter uma vida relacional com as pessoas. Será que você não está dormindo demais? Aqui eu sei que o povo acorda cedo. O povo madruga. O povo é trabalhador. Será que muitos ao seu redor estão avançando e você está paralisado porque não destruiu a preguiça em seu coração? A preguiça é um mal que nem sempre é percebido. Ficar na cama além do tempo necessário é terrível. Perder tempo na vida na frente de uma tela de televisão ou de um celular é uma péssima ideia. Pastor, não pode ver televisão? Pode, irmão. Pode ir lá ver alguma coisa na televisão? Pode. A questão é quanto tempo às vezes a gente perde com aquilo. E nós poderíamos estar nos planejando para viver algo extraordinário na nossa vida e a preguiça chega. Perder tempo com coisas que não vão gerar benefício para a nossa vida. A preguiça pode te levar à destruição. Faça o que precisa ser feito. Não espere um tempo bom. Procure produzir nos dias difíceis. Irmão, todo mundo aqui tem alguma coisa que pode ser feita em casa, por exemplo. Vamos limpar o quintal, arrumar a cozinha, né? Vamos melhorar a questão, vamos botar uma tinta ali, vamos estar se movendo. Terminar aquele curso que não começou, ou começar um que sempre desejou e não fez, começar a ler a Bíblia agora no primeiro dia, para a gente ler a Bíblia toda no ano inteiro. Olha só. Eu não precisa responder, mas quem já leu a Bíblia toda em um ano? Olha, nós precisamos fazer isso. E começamos uma nova oportunidade de começar agora nesse tempo. Querido, eu tenho certeza que você nasceu para vencer. Amém, irmãos? Meu Deus do céu. Você nasceu para vencer. Então vença a preguiça e abrace a vida com disciplina. Uma pessoa preguiçosa nunca faz nada para conquistar, sempre espera do céu receber tudo, achando que o nosso Deus abençoa preguiçosos. Faça o que tem que ser feito, vença a preguiça, trabalhe, acorde mais cedo, faça exercício, leia a Bíblia, leia bons livros, escute bons pregadores. Se você quer vencer, é preciso eliminar a preguiça. Nós precisamos administrar melhor o nosso tempo, que é corrido. A vida é feita de plantios, de semeaduras, e nós precisamos começar a melhorar as nossas sementes. A preguiça pode te matar, pois onde ela se instala, ela destrói. O preguiçoso, ele é tão preguiçoso, que ele olha o interruptor da luz e fica jogando chinelo para tentar apagar a luz, porque não quer nem levantar para apagar. Olha aí, se identificou, né, irmão? Ô Senhor, bom é quando a gente tem filho, né, irmão? Vai lá, pega uma água. Pois é, os filhos reclamam que a gente fica escravizando eles só para pegar uma água para o pai. Misericórdia, tem que aprender a servir, não é verdade? Elimine a preguiça em nome de Jesus. Primeiro princípio, uma vida ativa, uma vida onde nós estamos realizando as coisas. Não deixe para amanhã aquilo que você já pode fazer. Ah, pastor, não, em fevereiro, né, ou depois do carnaval, eu vou começar. Não, começou agora, o ano começou, é hora de a gente botar em ação os planos, é hora de a gente começar a fazer com que a vida possa caminhar de forma diferente. Chegou a hora de nós nos movermos. Amém, irmãos? A segunda coisa que eu quero destacar: vença a insatisfação e a ingratidão. Duas coisas que nós precisamos vencer: insatisfação e ingratidão. Salmo 103, versículo 2: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ah, querido, a insatisfação é um vício emocional. Faz a pessoa continuar insatisfeita. Independente do que a pessoa já conquistou ou vive, a insatisfação leva a mais satisfação. Já viu quando você olha uma pessoa, ela está insatisfeita, você fala, caramba,
Deus deu para ela uma família abençoada, tirou ela lá das ovelhinhas de Israel. Deus tem abençoado, Deus está fazendo, mas ela continua insatisfeita com a vida. Parece que nunca está satisfeita, porque a insatisfação é um vício emocional. E muitas vezes as pessoas estão sempre insatisfeitas com alguma coisa. A ingratidão, ela tem esse mesmo princípio, ela leva à ingratidão e tira a afeição. Pessoas insatisfeitas não conseguem demonstrar gratidão, por isso, muitas vezes nós não vemos a pessoa nunca feliz, porque ela está insatisfeita, ela não consegue ser grata, ela não consegue enxergar aquilo que Deus está trabalhando. A satisfação é um pré-requisito para uma vida melhor e para a gratidão. A satisfação. É necessário estar satisfeito com o que eu sou, com o que eu faço e com o que eu tenho. Isso não quer dizer, querido, que eu não queira ou deseje algo melhor. Porque tem gente que está insatisfeito. Poxa, queria tanto uma bicicleta. Aí Deus dá uma bicicleta. Poxa, estou insatisfeito, queria uma moto. Deus dá uma moto. Poxa, mas estou tão insatisfeito. Verdade, eu queria um carro. Aí Deus dá um carro. Poxa, eu estou tão insatisfeito. Eu queria mesmo era um avião. Irmão, pelo amor de Deus. A questão não é sonhar em crescer, é ser grato por aquilo que já tem. É ser satisfeito, estar grato por aquilo que já conquistou, mesmo que almeje algo, mas mesmo que não tenha alcançado, já tem um coração grato, porque já recebeu algo de Deus. É diferente de uma pessoa que está sempre insatisfeita, sempre insatisfeita, sempre insatisfeita. Quando eu estou satisfeito e sei que posso ir além, eu produzo em mim um estado emocional e vitalidade física para alcançar os meus objetivos. Então guarde, eu já estou satisfeito, mas eu sonho mais. Eu ganho um estado emocional e vitalidade física para ir conquistar. Agora, quando entra a insatisfação, vem o desânimo, a ingratidão, e eu não consigo mais produzir. Você já viu que quando a gente está de bom humor, parece que as coisas ficam mais fáceis? Quando a gente está bem emocionalmente, você produz muito mais. Aí no seu trabalho, quando você está bem, meu Deus do céu, você bota tudo em ordem lá no trabalho, o chefe pede, você já fez, o pessoal, caramba, tu trabalhou pra caramba, hoje você está lá, ainda trabalhava mais. Mas tem aquele dia que parece que o povo está empurrando, né? Ai, 9 horas da manhã, não vejo a hora de chegar às 18 horas. Tem 1 minuto que a pessoa entrou no trabalho, mas já está doido para ir embora, né? Já está insatisfeita com aquilo tudo. Pessoas ingratas se sentem insatisfeitas. E, consequentemente, serão ingratas com as pessoas, com Deus e com a vida. No entanto, estar satisfeito não está acomodado, como eu falei, mas é estar com um espírito de gratidão. Acorde todos os dias e agradeça a Deus pelo que você é. Sonhe em ser algo a mais, mas agradeça a Deus. A Bíblia vai dizer, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O satisfeito atrai coisas boas à sua vida, ele fala coisas boas, dissemina coisas boas e por consequência cresce e avança com naturalidade. Tem gente que a gente chega perto e aí como é que você está? Pastor, graças a Deus está tudo bem, nós estamos aí para ver o milagre de Deus, estamos confiantes, olha, a luta está grande, mas a vitória é certa. Tu fala, caramba, essa pessoa está, quando a gente já chega para o outro, e aí, está tudo bem? Tá não, pastor, está tudo péssimo, vai só piorar. Aí fala, pô, vai só piorar, vai ficar ruim mesmo, e ó, tá difícil, né? Tá difícil. O insatisfeito parece que atrai coisas ruins e pessoas ruins. Pessoas ruins criticam, reclamam, esbravejam, vitima-se e vai atraindo coisas ruins para a sua vida, que ela só está liberando coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Então, em nome de Jesus, hoje aqui só tem gente satisfeita e grata ao Senhor.
Nós vamos deixar toda insatisfação, toda murmuração, porque a gente quer viver algo novo na parte do Senhor. O insatisfeito, querido, é crítico. Está lá só para criticar. Nós temos que aprender a sugerir, orientar, dar ideias, buscar soluções. Pessoas insatisfeitas, então, reclamam do colega de trabalho, da igreja, de Deus, do chefe, do governo, do prefeito, da família, sempre reclama. Todo insatisfeito vive reclamando. Você conhece algum insatisfeito, irmão? Vê lá, hein? Não adianta coçar a cabeça, não. Pessoas insatisfeitas sempre buscam culpar os outros. A pessoa, quando vive na ingratidão, na insatisfação, sempre buscará culpados. É sempre o outro o errado. Responsabiliza o outro pelo que não conquistou, pelo que não fez. Ninguém suporta viver com uma pessoa assim. Eu não consegui porque fulano de tal não me ajudou. Eu não consegui porque não sei o quê. Eu não consegui porque não sei o quê. Pessoas insatisfeitas se vitimizam. Quem se vitimiza tenta justificar as suas falhas e acusa os outros pelo que não realizou. Então, querido, desse segundo princípio, tire a insatisfação e a ingratidão do seu coração. Comece a olhar aquilo que Deus já te deu. Comece a agradecer por aquilo que Deus já fez na sua vida. Para um pouco de olhar só para as dificuldades, olha para a bênção. Olha para aquilo que Deus já fez na sua vida. Olha aquilo que você já conquistou em Deus. Olha aquilo que Deus já prometeu e vamos buscar aquilo que ainda não aconteceu. E não ficar reclamando daquilo que já passou, daquilo que não aconteceu. É uma mudança de mente, uma mudança de atitude, onde começamos a deixar a preguiça de lado, a insatisfação e a ingratidão para viver aquilo que Deus tem. São princípios. O que você precisa agradecer a Deus? Já parou para agradecer a Deus? Pare e agradeça. Terceiro princípio. Seja uma pessoa persistente. Charles Chaplin disse: a persistência é o caminho do êxito. Seja uma pessoa persistente. Não desista jamais. Não desista. Quando olhamos Romanos capítulo 5, versículo de 3 a 5, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Perseverar é a capacidade da pessoa lidar com seus próprios problemas. Vencer obstáculos, não ceder às pressões, seja qual for a situação. Se é uma situação de pressão, sabemos que diante da pressão expandimos, crescemos, pois quem passa por um tempo difícil se torna mais forte. Mas perseverar é a capacidade da pessoa lidar com os problemas. Já viu que tem gente que não pode ter problema? Ninguém quer ter problema, mas tem gente que quando aparece um problema parece que perde o radar. Onde é que eu estou? Quem é Deus? Onde é que está Deus? Porque Deus não está agindo? Mas dá um apagão na vida da pessoa. A fé parece que some. Nós precisamos aprender a perseverar, a persistir e continuar ao longo do caminho, mesmo sendo um caminho difícil. Às vezes você é tomado por um sentimento de desistir. Será? Será que às vezes não passa isso pela nossa cabeça? Acho que é melhor desistir. Acho que o melhor é desistir da família. Acho que eu vou desistir da minha carreira. Vou desistir dos meus sonhos. Acho que é melhor eu desistir da igreja. Vou desistir de estudar. Acho melhor desistir de ir adiante. Eu vou desistir de tudo, da minha própria vida. Mas em nome de Jesus, você não vai parar no meio do caminho. Você não pode abandonar aquilo que entende ser bom para a sua vida.
aquilo que Deus te deu direção, aquilo que está na palavra. Você não pode desistir porque está doente, porque é difícil. Você talvez enfrente crises enquanto aí está na sua caminhada. Vamos enfrentar mudanças. Talvez a gente passe por estresses, mas em nome de Jesus, nós continuamos perseverando e não vamos desistir. Nós precisamos ter a atitude de persistir, de perseverar, em buscar, em acreditar. Se Deus ali nos deu uma promessa, a gente vai lutar por ela. Se é algo que está no nosso coração, que Deus semeou, nós vamos continuar clamando e aguardando em Deus. Você terá que se levantar depois da primeira, da segunda, da terceira queda, mas nunca desista. Mantenha um foco na sua vida e no seu sonho. As pessoas muitas vezes desistem de sonhos, de família, de carreiras, ministérios, mas você faz parte do time que não desiste. Amém, irmãos? Nós fazemos parte do time que não olha para trás, nós fazemos parte de um time que não retrocede, nós fazemos parte do time que segue adiante. A gente cai, a gente se levanta e continua, a gente cai, mas a gente vai levantando novamente e persistindo naquilo que está diante de nós. Então, em nome de Jesus, nesse ano de 2023, continue lutando, persistindo, mesmo nos momentos de dificuldade. São princípios. Agora, quando esse sentimento de desistência chega, a gente tem que parar e refletir o porquê ele está ali. E tratar isso. Esse sentimento de desistência muitas vezes chega e a gente tem que olhar e por que eu quero desistir? Nós paramos e fazemos uma análise daquilo que está acontecendo. Por que eu estou querendo parar? Será que algo não está nos distraindo? Algo está tirando o foco de agradar a Deus? As redes sociais? Pecados? Ou alguma outra coisa? O que está tirando o meu foco? O que está minando a minha fé? Por que eu quero desistir da minha vida? Por que eu quero desistir da minha família? Ah, mas são as lutas. Sim, mas por que essas lutas estão vindo? Será que eu falhei? Será que o inimigo não está agindo? A gente não desiste, mas tenta suprir necessidades que estão ali e a gente não está enxergando. Nós precisamos olhar com outro olhar e dizer: por que eu quero desistir? Não é simplesmente porque está difícil, irmão. Difícil a gente já sabe que quem quer desistir já está difícil. Mas tentar reparar o porquê está difícil. Olhar com outros olhos e dizer: eu vou mudar essa questão. Se perseverarmos, nós vamos experimentar aquilo que está reservado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12 diz assim: se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Mas essa parte fala muito, porque há uma necessidade de perseverar, para que a gente venha reinar com aquilo que biblicamente há para nós. A capacidade de perseverar se constrói passo a passo. Cada passo, celebre, agradeça, comemore, alegre-se, compartilhe. A cada momento, pare e celebre. Por isso, querido, que mesmo nas lutas nós paramos para celebrar. Tem gente que não gosta de comemorar o seu aniversário. E com certeza tem um monte de gente assim. Eu também já fui assim. O aniversário me lembrava dores. Isso porque quando eu tinha 10 anos, no dia do meu aniversário, meu pai estava internado no hospital. E aí, irmãos, o pessoal da igreja, meu pai era pastor, né? Vocês sabem, a maioria sabe, foram fazer uma festinha surpresa para alegrar. Mas na verdade eu não queria festa. O que eu queria? O pai, que não estava lá, estava internado. Naquela época não tinha celular, não tinha nada, né? Mas pelo menos ele conseguiu ligar para mim, eu falei com ele. Mas o pessoal fez uma festa. Primeiro levaram um bolo de maracujá. Mas eu não gosto de maracujá, irmão.
foi bolo de maracujá com suco de uva. Eu não gosto de suco de uva. Meu Deus. Eu lembro, olha só a imagem, que eu fiquei no canto, o pessoal lá todo, né, porque foi mais gente da igreja na época, tal, fizeram com carinho, foi com carinho. Eu não tenho dúvida, mas eu lembro eu no cantinho lá quieto, porque eu queria mesmo, era o meu pai. E ainda tinha um bolo ruim e um suco ruim, né, que eu não gostava, não é que estava ruim, que eu não gostava. Falei, meu Deus. E depois, meu pai veio a falecer, e aquilo ficou marcado no meu coração. Mas quantos aniversários não foram bons? Eu nunca gostei do dia do meu aniversário. Nunca gostei de comemorar. E às vezes a gente, por causa das dores da vida, a gente decide não comemorar mais o aniversário, de não celebrar mais um Natal. A gente vai perdendo, querido, a capacidade de ser grato por aquilo que tem, e só olha aquilo que já não se tem. A gente vive sem perceber uma vida de insatisfação quando deixamos de celebrar. Isso é algo que precisa ser tratado dentro de nós. Porque quando nós resolvemos perseverar, eu estou dizendo, eu vou superar as dores. Porque para mim avançar para frente, eu preciso resolver aquilo que está pendente no passado. Tem muita gente que não consegue ir para frente porque está amarrado. As dores, os problemas, as perdas continuam influenciando o meu presente e impedindo o meu futuro. Quando nós falamos de perseverar, nós estamos falando que nós vamos olhar o que está tentando fazer com que a gente desista, aquilo que está tentando nos segurar para que a gente não avance. Quando nós pensamos e falamos em perseverar, quer dizer que nós vamos ter momentos que vamos desejar parar, mas nós não vamos parar. Mas questões precisam ser tratadas, porque é um sinal de que alguma coisa está precisando ser corrigida. Então, nessa noite, que desses 3 princípios simples, somados àquilo que eu falei ontem. Ontem eu falei, aceite as mudanças de Deus. Depois, eu falei, quem lembra? Vai ganhar um lanche. Ponto 2. Ô Pai, obedeça. Quem falou obedeça? Pedro vai pagar o lanche para Flaviane hoje. E em terceiro lugar, fé. Muito bem. Princípios. Aceitar as mudanças, viver em obediência e caminhar por fé. Nós estamos acrescentando mais 3 princípios hoje. Vencer a preguiça. Querido, eu não estou dizendo que nós somos preguiçosos, mas às vezes, muitas vezes, durante a semana, nós deixamos de ser ativos em algumas coisas. Não estou dizendo que nós não somos trabalhadores, mas muitas vezes podemos fazer algo a mais. É sair da mesmice, é o algo a mais, para que a gente possa avançar. Nós precisamos tirar a insatisfação e a ingratidão, e ter um coração mais grato, ser mais leve, sorrir mais. E precisamos aprender a ser persistente. E nós temos um compromisso de celebrar mais as pequenas vitórias. Teve uma vitória, irmão, comemora. Não tem problema se for bolo de maracujá com suco de uva, mas comemora, né? Junta lá os seus, liga para alguém, vai comer na cantina da igreja para abençoar a igreja, né? Ou do lado de fora, mas celebre as pequenas vitórias, porque isso nos dá ânimo para continuar perseverando. Então guarde esses princípios e peça a Deus a cada dia que renove o seu coração, renove as suas expectativas, que Deus possa trazer esse despertamento da nossa vida, para que tire aquilo que está diante de nós e a gente não consegue fazer, para que a gente faça, realize, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos orar, vamos clamar, vamos adorar com uma canção antes, para que a gente junto possa pedir ao Senhor: Deus,
Eu quero começar a ser mais ativo. Tem gente que por natureza já é mais ativo, né? Aí a gente tem que orar para trazer calma. Senhor, diminui um pouco o ritmo dessa pessoa, né? Desde pequeno, minha mãe me dava maracujina, irmão. Se alguém conhece maracujina aí? Misericórdia. Ela falava que eu tinha que ficar mais calmo, assim, mais tranquilo. Ah, Senhor, graças a Deus não preciso mais tomar maracujina. Era maracujina e biotônico Fontoura, que eu era muito magrinho. Acho que a culpa é dela, de eu estar mais cheinho agora, né? Mas nós precisamos buscar metas para 2023. Isso nos ajuda a focar. O que você vai experimentar em 2023? Você precisa colocar no seu caderninho, no seu bloco de notas. Eu tenho aqui no meu bloco de notas tudo aquilo que a gente deseja como família. Pegamos certa vez a família e falou: qual o seu sonho como família? Quero isso, quero resolver isso, isso, isso. No final eles já tinham pedido tudo, e o meu pedido é: eu quero ser bênção para realizar tudo que a família pediu, está escrito. Porque eles já tinham pedido tanto, né? Não tinha nem mais o que eu pedir. Mas eles sonharam. Algumas coisas eu coloquei para Deus. Deus, eu quero isso aqui, Deus. Eu quero mais unção. Eu quero mais dons. Eu quero mais amor. Eu apresentei a Deus também aquilo que eu quero que Ele ministre na minha vida. Porque nós estamos falando somente de questões naturais, mas principalmente as coisas espirituais. Estabeleça metas para 2023. Coloque os seus sonhos no papel. Ore por eles. Na minha listinha algumas coisas eu já consegui.